varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet e no YouTube. Hoje nós continuaremos o nosso trabalho atual, nossa tarefa, leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, e todas as informações possíveis que nós possamos levar ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada. Então, nós chegamos aqui nos livros proféticos, né? Livros proféticos. Estamos aqui no livro de Ezequiel, Ezequiel, livro profético. Pela nossa contagem aqui geral, é o 28º, número 28, o livro número 28 do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, e um livro profético, né? No nosso vídeo anterior, nós concluímos a leitura das explicações do capítulo 17. Partimos agora para o capítulo 18 do livro de Ezequiel, continuando aqui as explicações do livro de Ezequiel, capítulo 18, em todos os seus, vamos dizer aqui, 32 versículos, né? Exatamente. Vamos para os tópicos. Primeiro tópico: cada um é responsável pelo próprio destino. Primeiro e único tópico no capítulo 18 do livro de Ezequiel. Vamos para as explicações. Capítulo 18, versículos 1 a 32, não é? Ezequiel fala ao grupo dos exilados que está em Babilônia, porque foram exilados, interrogação. A ideia de moral grupal dizia que uma geração acaba pagando pelos erros de gerações anteriores. Nesse modo de pensar, os exilados estariam fatalmente pagando pelo acúmulo de erros dos antepassados. O profeta, porém, vai contra essa concepção e demonstra o seguinte: 2 pontos. Cada pessoa e cada geração é responsável por sua conduta, tanto em nível individual como coletivo. Cada pessoa e geração tem a possibilidade de se converter, mudando completamente a orientação da própria vida. Ezequiel não nega que uma geração possa sofrer consequências de atos da geração anterior, embora a culpa seja das gerações anteriores. Aquela que sofre as consequências deverá tomar posição e mudar o rumo dos acontecimentos. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades. Lembramos que o capítulo 18 do livro de Ezequiel, Um Coração Novo, é o 28º livro do Antigo Testamento. Encontra-se aqui ainda no seu, vamos dizer aqui qual é a parte do livro de Ezequiel, né? Vamos dizer aqui, procurar aqui que eu encontro, dá um trabalhinho, mas dá para encontrar. Vamos dizer aqui, a gente vai devagarinho sempre. Segunda parte do livro de Ezequiel: Deus abandona a sociedade corrupta. Agora vamos para o capítulo 19 também, né? A segunda parte, capítulo 19 do livro de Ezequiel, em todos os seus 14 versículos, né? Primeiro tópico: uma política temerária. Segundo tópico: causa da ruína do povo. 2 tópicos no capítulo 19. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 19, versículos 1 a 9. Em forma de lamentação, o poema retrata os últimos tempos da realeza em Judá. A leoa representa o povo, os filhotes são os reis. O primeiro leãozinho, versículos 3 a 4, é o rei Joacaz, deposto pelo faraó Necao, N-E-C-A-O.
e levado para o Egito, conforme 2 Reis, capítulo 20, versículos 3 a 34. O segundo, versículos 5 a 9, é o rei Jeconias, Jeconias, que depois de reinar 3 meses, foi levado para a Babilônia, conforme 2 Reis, capítulo 24, versículos 8 a 17. A política temerária desses dois, servindo ao jogo das grandes potências, acabou produzindo a ruína de todo o povo. Versículos 10 a 14. A videira é um símbolo clássico do povo de Israel. O motivo que levou esse povo a ter suas instituições arruinadas e a quase perder sua identidade foi a corrupção de seus dirigentes. Conforme Isaías capítulo 5, versículos 1 a 7. MC é Marcos, M maiúsculo, C minúsculo. São muitas abreviaturas, abreviações aqui, abreviaturas, e não temos como confirmar. Pode ser Macabeus também, se Macabeus 12, 1 a 12, ou Marcos, Marcos, capítulo 12, versículos 1 a 12. Vocês confirmem aí, por favor, porque nós não temos tempo aqui para confirmar aqui durante a leitura. Nós temos um tempo aqui no nosso vídeo, tempo limite. Acredito que seja Marcos, Acredito que seja. Marcos, capítulo 12, versículos 1 a 12. Se não for, você veja lá se é Macabeus, Então, vamos continuando a leitura do livro de Ezequiel, 28º livro número 28 do Antigo Testamento, nossa contagem geral. No seu capítulo 20, ainda na segunda parte do livro de Ezequiel, Segunda parte, Deus abandona a sociedade corrupta. É um livro profético. Então, o capítulo 20 do livro de Ezequiel, ele conta com, vamos dizer aqui, 44 versículos. Exatamente. 44 versículos. Primeiro tópico, Deus empenha seu nome. Vamos para o primeiro e único tópico no capítulo 20. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 20, versículos 1 a 44. Os exilados na Babilônia estão desprovidos de templo e culto. Os líderes vão consultar Ezequiel sobre a conveniência de construir aí um templo em honra de Javé. A resposta é negativa. 2 pontos. Os exilados não devem pensar na própria situação como definitiva, pois o lugar da aliança com Javé e do culto é a terra de Israel e o templo em Jerusalém. Versículo 40. Na resposta, Ezequiel faz um longo retrospecto da história de Israel, na qual a tentação contínua foi de abandonar Javé para seguir os ídolos e praticar a injustiça, entre parênteses, abominação. Por causa disso aconteceu o exílio. Mas o profeta termina com uma nota de esperança, 2 pontos. Quando Javé os libertar e repatriar, eles tomarão consciência dos próprios erros. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos para as explicações, continuando do capítulo 21 do livro de Ezequiel. Capítulo 21, Ezequiel, 28º livro do Antigo Testamento, da nossa contagem geral. Livro profético. Na sua segunda parte, Deus abandona a sociedade corrupta. O capítulo 21 do livro de Ezequiel, ele conta com, vamos dizer aqui, 37 versículos. Primeiro tópico, todos sofrem as consequências. Capítulo 21.
primeiro e único tópico do capítulo 21. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 21, versículos 1 a 37. Usando as imagens do fogo e da espada, Ezequiel descreve cruamente a invasão babilônica e o cerco de Jerusalém, motivados historicamente por Sedecias, que se revoltou contra Nabucodonosor, violando o pacto de vassalagem. A nação toda teve de pagar caro por essa imprudência política, pois o país foi destruído e aconteceu uma nova deportação. Ezequiel garante que o julgamento de Javé atinge tanto o justo como o injusto. Versículos 8 e 9. Será que ele está negando o que já havia afirmado no capítulo 18? Interrogação. Aqui, mais uma vez, é necessário distinguir entre culpa e consequência. Quando uma nação é arruinada pelo erro de seus dirigentes, todo o povo sofre as consequências, embora diretamente não tenha culpa. Isso deve levar o povo a refletir para aprender da experiência histórica. Hoje, tal aprendizado é particularmente importante, principalmente quando o povo elege seus dirigentes. Vamos para as explicações do capítulo 22, do livro de Ezequiel, capítulo 22, 28º livro do Antigo Testamento, na nossa contagem geral, o livro profético, livro de Ezequiel, um coração novo, ainda na sua segunda parte, leitura na sua segunda parte, Deus abandona a sociedade corrupta, Vamos para as explicações do capítulo 22, em todos os seus 31 versículos. O capítulo 22 conta com o primeiro tópico, a cidade pervertida, primeiro e único tópico no capítulo 22 do livro de Ezequiel, Explicando o capítulo 22 de Ezequiel, continuando as explicações. Capítulo 22, versículos 1 a 31 do livro de Ezequiel. Jerusalém fora escolhida para ser a cidade símbolo da aliança, sendo moradia de Javé e centro de reunião para todo o povo. Sua função era promover a vida na fraternidade e na partilha. A cidade, porém, traiu essa missão. No lugar de Javé, colocou os ídolos que produziram a morte e a injustiça, corrompendo todas as relações, roubo, violência, exploração dos pobres, opressão dos fracos, mentira, calúnia, decadência de costumes. Quem são os responsáveis? Interrogação. Exatamente aqueles que têm a função de ser os líderes do povo na descoberta e na realização do projeto de Deus, traindo sua missão por causa da cobiça do poder e riqueza. As autoridades se tornam fonte de corrupção e perversão para a sociedade, e tudo é mascarado pelos falsos profetas que, em vez de ajudar o povo a descobrir o caminho da vida, lhe tapam os olhos a fim de que ele não enxergue o gigantesco sistema montado para sugar-lhe o sangue. E o pior crime desses falsos profetas é o de sacralizar um sistema perverso, justificando-o em nome de Deus. Versículo 28. Vamos para no próximo vídeo para as explicações do capítulo 23. Glória a Deus, aleluia, amém.